too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers. Em clima de romance, estamos no ar, muito mais. Tudo bem com você? Como é que tá? Amanhã é dia dos namorados, hein? Olha só, aumenta o som. Bruno Mars. Aliás, Bruno Mars vai estar em Curitiba. Eu já até ia no show do Bruno. Mas tava muito caro o ingresso, daí desisti. Mas vale a pena. Baita show. Bom dia, bem-vindos. Tudo bem? Como é que você tá aí em casa nessa terça-feira? O dia tá bonito, né? Tá gostoso aqui em Balneário Camboriú. Bem-vindo ao Muito Mais comigo até o meio-dia. Olha, hoje nós vamos falar de dois assuntos muito interessantes. Primeiro, no dia 15 de junho, a ONU instituiu como um dia de conscientização contra a violência contra a pessoa idosa. E chama a atenção que é contra as violências. Ou seja, a pessoa idosa sofre vários tipos de violência. E nós vamos conversar sobre isso aqui no Muito Mais. Vamos trazer orientações, falar um pouquinho sobre esses tipos de violência, para você, enquanto sociedade, se identificar, também poder denunciar. Nós temos que participar disso, sim. Temos que ficar atentos, vigilantes. Balneário Camboriú tem uma grande população de idosos morando que escolhem essa cidade para viver a aposentadoria, para desfrutar da beira-mar. E muitas vezes, quando chegam nessa idade, quando chegam nesse momento de aproveitar, sofrem algum tipo de violência. E quem geralmente que comete essa violência contra o idoso? Os mais próximos. Então, nós vamos conversar sobre isso. E tô toda de rosa hoje. Por quê? Porque hoje as meninas, olha, toda de Barbiguel. Aqui, deixa eu vir pra cá. Aqui. Isso. As meninas da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Camboriú estarão aqui comigo para falar sobre café que vai ter, os exames que são oferecidos, falar sobre prevenção. Já falamos sobre Balneário Camboriú, a Rede Feminina de Balneário Camboriú, que no dia 19 de junho está realizando aí um café beneficente bem legal. E também agora a gente vai falar sobre Camboriú. Por quê? Camboriú, até pouco tempo atrás, estava sem um local específico para sede, né, para a Rede Feminina de Camboriú, foi reativada. Tem toda uma movimentação da sociedade para que realmente as mulheres procurem a Rede Feminina e façam o exame preventivo. O Muito Mais, a TVC Panorama tem esse viés social, sabe, de trazer até você essas informações para que você realmente saiba, conheça os seus direitos, onde ir, com quem falar. Essa é a nossa função. E aproveitando essa terça-feira, tem aquele ditado que diz, né? Que se você não vive para servir, você não serve para viver. Então, sirva, seja útil. Tem até ele não é coach, ele é um psiquiatra que se destaca bastante na internet, que ele diz o seguinte, ó, sirva e não enche o saco. Essa é a frase dele. Porque realmente quem está muito ocupado, fazendo, trabalhando, servindo, não tem tempo para encher o saco do outro, não é verdade? Então seja útil, sirva, faça e doe e dê o seu melhor para o outro. E assim a gente começa o Muito Mais dessa terça-feira. Tô sentando, produção. Comigo, e eu vou apresentar aqui... Ai, deixa eu arrumar aqui minha poltrona, agora sim. A Marisa Faria de Lis, advogada, que tem um conhecimento de causa sobre a violência, ou as violências, né, Marisa? Cometida contra os idosos. Bem-vinda, prazer, tudo bem? Muito prazer, o prazer é todo meu, todo nosso, em nome da OAB, agradecer esse espaço, desse momento de estar aqui, poder falar contigo e com todos os ouvintes da TV Panorama. É que ela teve na rádio hoje de manhã, na 90.9, falando conosco, confundiu aqui, agora é a TV. Marisa, no dia 15 de junho de 2011, foi decretado pela ONU o Dia Mundial de Conscientização contra a Violência Praticada contra pessoas idosas. E aí, conversando com você, você falou o seguinte, olha, são várias violências. São violências praticadas contra a pessoa idosa. Que tipo de violência, Marisa? Nós temos violência como um todo no ser humano, né? A violência psicológica, emocional, e violência física, violência econômica.
violências veladas, violências, uma das grandes Você que falou quando hoje na se fala rádio violência sexual, eu fiquei violência chocada. sexual, eu vi que nesse momento da rádio Eu fiquei te chocada. pegou de surpresa. Eu fiquei Existe surpresa violência que sexual idoso mesmo. sofre também violência sexual. Sim, muita violência sexual é a mais velada, a mais difícil de diagnosticar, como sofrem as crianças, né? Aham. Também sofrem as Porque pessoas eles têm mais vergonha ou eles não debilitadas. entendem? Tem vergonha, tem receio, né? Nessa altura da vida, ser abusado, ser violentado. E geralmente eu pelos mais realmente próximos, fiquei- né? Exato, geralmente é a pessoa próxima, né? São as pessoas próximas que usam, que abusam nessa situação vulnerável da pessoa idosa. É muito Gente, triste isso. muito. E é muito difícil de denunciar. As pessoas têm dificuldade de denunciar, têm receio, têm Mas por medo quê? da lei, Medo? porque tem medo da lei, das penas da lei, né? Aí imagine, vai ser um escândalo na minha família, a essa altura da vida. Não posso fazer isso. Não quer expor Não a querem pessoa. expor, né? É como os casos Como é que eu vou provar? de Talvez pais com os pensem nisso. filhos, né? De casos de crianças, né? Como tem casos na esfera infantil, de casos com crianças, desde até com bebê. É o mesmo caso assustador que acontece com os idosos, em alta vulnerabilidade, pessoas assim, até acamadas, já aconteceu, sabe? É muito triste, gente. Quanto Isso é tempo uma... você lida com esse assunto, Marisa? Isso é muito triste, mas eu, como tenho uma vida de 30 anos de Balneário Camboriú envolvida com idoso, então a gente já 30 viveu. anos envolvida com idoso. Sim, eu tenho 30 anos, eu fui servidora pública, Tem algum caso a minha assim que minha atuação sempre foi na área do idoso, desde o primeiro grupo, desde quando iniciou em 93 o movimento com o idoso, antes, quando o Pavão era prefeito, já se iniciou, e aí quando a gente entrou em 93, então a gente pegamos e demos continuidade, e daí quando entrou o Pavão, entrou a Bernadette, então a gente fez uma continuidade, criou-se o Conselho Municipal do Idoso, né? Foi o primeiro órgão de defesa dos direitos do idoso de Balneário Camboriú, e depois a gente trabalhava na prefeitura, na assistência social, aí trabalhava a família como um todo, e aí sucessivamente aconteceu que depois criamos o conselho, depois se criou a delegacia da mulher, aí quando a doutora Rete era presidente da OAB, criou-se a primeira comissão de defesa do direito do idoso da OAB, que eu acabei sendo a primeira presidente da comissão de direito do idoso da OAB de Balneário Camboriú também. Tá, e Então nesses eu 30 comecei anos? jovem, comecei jovem, fiquei velha, né? Hoje também eu sou uma idosa, estou dentro do rol das pessoas idosas, atuando nessa área. Me aposentei de trabalho funcional, mas E não continua deixei atuando. o meu voluntariado, porque as pessoas precisam. Precisam. E nesses 30 anos, tem alguma história que até hoje você lembra, que te marcou, que te chocou? Porque eu não trabalho na área, então quando você falou de violência sexual, a gente sabe, a gente já falou sobre violência física, violência psicológica, violência patrimonial, que é a financeira, né? Que tem. Aí quando você falou de violência sexual, eu fiquei, gente, como assim? Mas nesse contexto todo, tem alguma história que você, volta e meia, você lembra, tipo, poxa... Tem uma história, entre tantas histórias, né? Porque isso mexe com a gente, mexe lá no fundo, no coração da gente, né? Tem que ter uma estrutura emocional, hein? Aí a gente tem que se tratar, né? Tem que fazer terapia, tem que porque se senão a gente cuidar. não consegue. Né? Não consegue. Não consegue, eu acho que é muito dominar difícil. essa área da sociedade. Teve um caso de um filho com a senhora idosa acamada, aquilo foi muito triste, até que a gente conseguiu realmente, que ela se abriu, que a gente conseguiu que atingisse a confiança, foi muito triste, foi muito triste. Aí teve esse caso, foi parar no diarinho até muitos anos atrás, né? Só que lá não se retratou realmente o que era a violência principal, né? Porque aí tu vai expor, né? A pessoa já está tão vulnerável, é tão triste, agora tu vai expor na imprensa de que maneira está sofrendo isso com o filho. Aí isso é muito sensível, é muito sensível. degradante. E como é que as denúncias chegam até vocês? A gente chegava através do conselho, na época eu trabalhava, né? Hoje tem violências que são denunciadas na delegacia da mulher, que é da criança, idoso, adolescente, tem conselho estadual, tem conselho municipal e tem o Disque 100. O Disque 100 se chega no âmbito do governo federal, você liga, não precisa se identificar, você fala a causa, o problema e eles tratam de dar solução. E no município tem a rede, tem o Abraço, né? Abraço ao Idoso, na Secretaria do Idoso, que tem profissionais, tem assistente social ali que atende e dão solução, ou pelo menos tentam dar solução para os casos, né? Marisa, quando a gente fala de criança, a gente sempre aprende o seguinte, que a criança dá sinais.
de que algo não vai bem, né? Certo. De que alguma situação ali está incomodando. Então a gente. Porque a pedofilia era um assunto tabu até pouco tempo atrás, Certo. né? Não se falava abertamente as campanhas que existem agora. E quando a gente fala de idoso, você falou, né, que o idoso ele tem uma vida toda, uma história com a família, com aquele ente, ou o filho, ou o parente, ou o cuidador. A gente não sabe a pessoa que está cuidando, a cuidadora. Agora, o vizinho, o amigo, quais os sinais que podem ser observados de que algo está acontecendo? Tem a dependência, né? Tem a dependência, a carência afetiva, e os sinais são bem difíceis, né? Porque a criança é mais fácil explicar, mas o idoso já é um ser criança é mais construído, ingênua, né? A criança é ingênua, não tem E não, essa não maldade. sabe as consequências do que ela vai falar também. Não tem esse cuidado com as consequências, e o idoso tem cuidado. A primeira coisa é a vergonha, né? A vergonha, essa altura da vida, o que aconteceu comigo, eu não posso saber como é, o que é a vergonha também na outra área. Pessoas que chegam à morte e a família pensa em tanto dinheiro depositado no banco, na poupança, e não tem nada. Eles são assaltados, eles são roubados, eles sofrem golpes e têm vergonha de contar para os filhos que perderam. A parte da violência econômica é muito grande e é também bem escondida das pessoas. Poucos que chegam a pedir socorro, pedem à polícia, que são protegidas. Muita gente não faz porque tem vergonha. Tá, e isso é um cerceamento social. Hã? Isso cerceia muito. Cerceia. Tá, e quem nesse momento nos assiste e por um acaso está passando por uma situação complicada e não sabe a quem pedir ajuda, para onde ir, a quem recorrer, como que faz? Não quer ligar no Disque 100, ela quer conversar pessoalmente com alguém, ela quer, sei lá. Se quer ligar, conversar com um profissional, pode ligar na Secretaria da Pessoa Idosa, lá com a assistente social, mas se quiser conversar com a gente também. Onde? A gente conversa. Na OAB? Pode ligar na OAB, pedir, ou pode ligar no meu telefone direto também, que a gente Qual é o seu telefone? É 99232 2157. 99232 2157. 2157. 99932 2157. Ou procure a Secretaria da Pessoa Idosa, ou vai lá na OAB, que tem uma área específica, pessoas prontas para te ouvir. De repente você quer, né, falar de alguém que você acha que está sofrendo algum tipo de violência. Enfim, a gente tem que participar, gente, porque às vezes o idoso mesmo não tem forças emocionais, não tem forças psicológicas e físicas para pedir ajuda. Certo, realmente isso é um caso muito sério, né? Muito sério. Dessas violências é cruciante, e dado o grande número de idosos na nossa cidade, é ruim. Agora, a violência econômica também fere a dignidade da pessoa humana, né? A falta de alimentação, de sustento, que a gente pensa, Balneário Camboriú é uma cidade rica, de gente rica, milionária. Não, aqui tem pobre, tem gente carente, tem gente necessitada, tem idosos que distribuem parte da sua renda para ajudar, que são sustento, são arrimo de família. Tem muito idoso que acontece isso. Tem os idosos que também que são usados da sua boa-fé, da sua carência, para fazer empréstimos consignados. E aí o que acontece? Eles fazem o empréstimo para não perder o carinho, a atenção do seu filho, da sua filha, do parente, de quem esteja por perto, do amigo, e acaba emprestando o seu cartão, empresta o seu crédito, e daí as pessoas já fazem isso. Raras exceções, né? Tem gente que até não usa de má fé, mas acontece que daí leva o dinheiro, a aposentadoria vem o mínimo, e aí às vezes necessito de cesta básica para sobreviver. Eu tive muito questionamento pela vida com isso, a gente chegava, mas por quê? Mas os porquês, até que chegaram, não, mas eu emprestei meu cartão, até para fazer festa de aniversário, para fazer festas de casamento, são usados esse tipo de financiamento em dinheiro que depois se vai embora. E o que acontece? Perde o dinheiro, perde o amigo, perde o cuidador, perde o conselheiro, perde tudo e fica sozinho, sozinho, abandonado.
Muitas pessoas morrem de depressão, ficam doentes, vão no médico, corre, ninguém sabe por quê, mas porque na verdade não conta qual é a dor que fere a alma, né? É verdade. E quantos idosos tem aqui? Tem bem mais de 20 mil idosos. É muita gente, né? E É tem muita uma gente. coisa que eu sinto que falta muito, entre a nossa sociedade. Hoje não se pensa muito em se preparar para o futuro. Como é que se prepara para o futuro? As crianças têm futuro crescente. Nós, idosos, temos um futuro certo, que nós vamos ser chamados a qualquer momento. As pessoas não rezam, quem é de rezar, não oram. Tem muita busca pelo lazer, pela a atividade imediata, Pelo por viver, externo. pelo externo, e o interno, que é o que nos dá a paz, que nos dá a tranquilidade, que nos dá a certeza, está se deixando de lado. Eu já contestei até um dia na Secretaria do Idoso, digo, gente, tem que voltar a rezar, tem que voltar a orar. Concordo totalmente. Aí a pessoa que estava à frente da secretaria dizia, mas Marisa, será que eles vão achar bem, vão achar ruim? Aí marquei, não fizeram, aí eu fui pessoalmente com os líderes que estavam fazendo. Hoje e começou a rezar o Pai Nosso, a Maria, tem que buscar Deus em primeiro lugar, porque se você não tem o conforto do ser humano, você tem que ter o teu conforto espiritual, porque Deus nos dá as formas e os meios para que a gente possa ter força para viver e sobreviver e viver bem. Então, é isso aí. Olha, Marisa, muito obrigada. E é o seguinte, gente, com Deus a gente nunca está sozinho. Certo. Né? Podemos estar assim, fisicamente, sem nenhuma companhia, né? Materialmente falando, mas você nunca está sozinho. Busque a Deus e tenha Ele como seu melhor amigo. E como ela falou, se você emprestar o dinheiro ou não emprestar, você vai ficar sozinho igual. E se doarem para os filhos, tudo que tem, é outro problema sério, que as pessoas doam e depois não tem retorno, porque o pai já deu. Muita sociedade hoje vê muito idoso como um cifrão. O cifrão já foi, já receberam o que tinha que ser, agora fica renegado a viver, porque já viveram, já aproveitaram, já tiveram a vida e ficam, né? Não tem direito a... Tem orientação jurídica na OAB para o idoso? Nós temos a orientação. Aí tem o perde-se o carinho, aí precisa, não tem direito a nada. Não é nem carinho, né? Então... É uma coisa comprada, né? É uma coisa comprada que, então, é importante, é uma orientação também que a gente dá, não passem os bens, não passem em vida os bens para as pessoas. Façam doação, sim, usufruto, fazem testamento, que aí, pelo menos, por um motivo ou por outro, né, vão pensar em cuidar então, vão ter mais um cuidado, né? Vão ter o cuidado e pensem em educar as crianças, né? Porque é o nosso futuro, as crianças e o jovem, para saber que idosos eles querem ser no futuro, né? É verdade. E penso que o dia de hoje é o dia de hoje, que tem que abraçar, se tem que abraçar o pai, a mãe, o avô, é hoje. Amanhã só vai ficar saudade. De saudade ninguém, só se vive de saudade, mas não se abraça ninguém pessoalmente. Aquele calor humano a gente não vai ter mais. Eu não tenho mais pai, não tenho mãe, mas tenho os amigos que também não suprem a necessidade do pai e da mãe, né? Não supre. Marisa, obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço aqui. Obrigada. Gente, nós vamos intervalo rapidinho e na volta a gente vai falar da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Camboriú, que está com vários exames. Pode esperar um pouquinho, Marisa, isso. Tem vários exames que estão sendo realizados, atividades, tem café. Olha, elas reativaram a Rede Feminina de Camboriú, estão com tudo e estão todas de rosas, lindas, maravilhosas aqui. E a gente, depois do intervalo, conversa com elas. A gente já volta.